Boa noite. Desculpe o atraso. A gente tentou chegar na medida certa, mas a gente se atrasou um pouquinho, mas vamos lá. O tema, eu acho que preciso primeiro me apresentar um pouco. Eu sou farmacêutico, sou homeopata, trabalho com acupuntura, então toda essa filosofia que é prioridade para a gente, para a nossa formação, ela já se diferencia um pouco da saúde, né? da propriedade da saúde que é comum, que é ortodoxa. Né? Acho que Então, é preciso entender o que é o caminho e a saúde. Caminho da doença, para a gente entender onde é que chega a doença no corpo orgânico, fisiológico. Para a gente entender como é o adoecer, como é o nosso adoecer. Primeira coisa que a gente quando está num consultório, que chega o cliente, a gente pergunta: como é que eu posso lhe ajudar? Né? E a pessoa, quando se apresenta o problema exatamente, de todas as ordens possíveis, tanto clínica, né, como mental, como psíquica, a gente começa a fazer com que ela participe do seu próprio adoecer. Quando a gente começa a analisar o fato do adoecimento da paciente, a gente começa a entender que alguns fatores do seu nascimento começam a fazer esse caminho que eu chamo do seu próprio adoecimento. Vamos pegar um exemplo básico, né? Hoje em dia, uma das doenças mais preeminentes que a gente já constata é a ansiedade, medo. Porque a ansiedade, ela é uma cortina. Eu sempre digo o seguinte para meus clientes: ansiedade é como se você estivesse diante de uma peça teatral que a cortina, o título da peça chama-se ansiedade. Abrindo a cortina, a gente vê os atores que são responsáveis pela ansiedade, porque atrás de uma ansiedade nós temos infinitas possibilidades. Nós temos o medo, nós temos a insegurança, nós temos vários tabus que nós adquirimos exatamente quando a gente era criança. Você sabe que toda criança gosta de quê? Do carinho. Do carinho dos pais, né? E aí, o que é que a gente faz? O que é que a gente vê? Principalmente na era atual e antigamente a gente tinha o quê? Uma família grande, em que geralmente se dava entre 6, no mínimo 5 filhos. E esse contato dos pais com os filhos, eles eram muito remoto. Por quê? Porque a sobrevivência, ela falava mais alto, ela fala mais alto. Então, 5 filhos para o casal começar a compartilhar esse carinho, às vezes falta, às vezes é negligenciado em função da sobrevivência. E essa criança, ela tem que ter o carinho. Como é que ela faz? Ela começa a se postular. Você sabe que uma criança, ela tem o choro de uma criança, ela para todas as características, para dor, para fome, para zanga, para estar xixizado, ela tem um tipo de choro. Vocês sabem disso, né?
Então, para você denotar que está faltando carinho, a criança começa também a se caracterizar personalmente. Muitas vezes, ela começa a copiar o pai, começa a copiar a mãe. Por quê? Para chamar atenção. Ou chama atenção com doenças fragilizadas, crianças frágeis, ou então crianças muito espertas que fazem tudo, que é o dono da casa, que resolvem tudo, e elas começam a se vestir dessa necessidade para buscar o carinho. Dá para entender o que é que eu estou falando até agora? Então, todas as vezes que a criança começa a se caracterizar, vestir a roupa da personalidade em busca desse carinho, ela começa a trabalhar a sua postura orgânica, física, por conta desse carinho, por conta dessa busca. E muitas vezes a gente se afasta da nossa essência. Muitas vezes a gente diz assim: eu sou isso, eu sou ansiosa. Você não é ansiosa, você está ansiosa. Porque se a gente começar a trabalhar a história individual de cada ser humano, de que vocês estão aqui, vocês vão entender que eu tive que adotar uma postura comportamental baseada na minha carência lá atrás de criança. Então eu começo a entender que, apesar de todos a história do ser que eu sou desse jeito, eu sou triste, eu sou deprimida, eu sou ansioso, eu sou medroso, eu tenho um pavor. Você começa a se caracterizar. Muitas vezes, essas cargas emocionais que a gente tanto começa a adquirir, e a própria situação da própria história da sua vida, onde você se encontra, no estado que você se encontra, no país que você se encontra, na cidade que você se encontra, na família que você se encontra, você começa a se individualizar. Se eu nasço numa família em que meu pai é austero e minha mãe é passiva, eu começo a trabalhar com essa passividade e essa austeridade de uma maneira que eu, para ter esse carinho, eu começo a copiar determinados tipos de atitudes que me fazem despertar esse carinho no pai. Vocês já entenderam? Vocês já pensaram nisso? Como é que, às vezes, um adulto, quando a gente começa a perguntar ao adulto, né, a pessoa ou a criança, até a própria característica da criança, o comportamento da criança, quando a gente olha para ela, a gente já vê que na criança a gente começa a ver traços do pai ou traços da mãe ou os traços dos dois. Ela vai começando a se posturar nessas características. Chega lá na frente, ela vai uma família, vamos dizer, uma família que é postulada pela raiva. Você sabe que tem muitas famílias que é raivosa, que geralmente por tudo tem um descaso, tem uma interrupção de diálogo para dar direito a uma austeridade. Faça isso, faça aquilo. Ou então um pai que tem muito está ligado em produzir o dinheiro, o financeiro para casa, acaba se afastando um pouco desse convívio com a criança.
E a criança começa a fazer, a receber também essas emoções hereditárias. Se uma família tem uma característica da raiva, a raiva ela vai ser também uma característica que vai postular e vai ser até hereditária. Você que nasce numa família onde a mãe ou o pai exerce uma espécie de autoridade muito forte sobre você, sobre a família, sobre a história, automaticamente você vai achando que você vai se familiarizando com essas características e você vai adotando. Agora, todo mundo sabe que a raiva adoece um órgão. Toda emoção, todas as emoções, elas adoecem órgãos. A raiva, ela adoece o fígado. O medo adoece os rins. O silêncio adoece o pâncreas. Então, quando você pega uma pessoa que tem problemas hepáticos, como eu tive, eu sou transplantado, estou com 1 ano e 6 meses de transplante hepático, por uma virose da hepatite C. Esperei por muito tempo para o transplante. Agora, você acha que só o transplante iria me deixar do jeito que eu estou hoje, considerado dentro do diagnóstico médico já curado? Você acha que se eu não tivesse buscado, onde a raiva foi um dos elementos que me levou ao adoecimento, a gente não teria capacidade de uma cura estável? Porque todos os movimentos que a gente tem, todas as emoções que a gente tem, ela é perfilada pelo equilíbrio. Imaginem uma gangorra. Todas as emoções, o medo, qual é o outro lado do medo? Coragem. Né? Uma pessoa que tem muito medo é uma pessoa que tem pouca coragem. Então, o que é que nós temos que estimular nessa pessoa? A coragem para enfrentar as suas próprias situações, sem autopiedade. Ah, por que eu fui escolhido? É sua história. É a história do teu adoecimento que você tem que buscar. É nesse caminho que nós vamos chegar à tua conscientização do teu adoecimento. Se a gente não fizer esse caminho, embora as tecnologias hoje, como no meu caso, a questão do transplante hepático, seja uma via importante, fundamental para a cura, ela não se completa enquanto eu coloco para o lado os fatos e as emoções que me causaram esse adoecimento. Então, é muito simples você chegar e depositar num profissional da saúde a cura. Eu sempre digo, a nossa participação na tua cura, ela é 50%. Os outros 50% é a sua conscientização de mudança. Se você adoeceu de pulmão, uma tuberculose, gripes repetitivas, rinites, sinusite, que essa parte da parte superior, além de estar relacionado com medo, a gente capta outras emoções. Pessoas que têm problemas de tireoide, o que é que acontece? Onde está a tireoide? A glândula da tireoide, ela se coloca mais ou menos nessa localização aqui. Ela está relacionada com o quê? Com a fala, com a oratória, com o desabafo, com a necessidade de falar.
Então, geralmente, quem tem essa dificuldade de falar, ela tem dificuldade na tireoide, problemas na tireoide. Ela tem problemas de garganta. Ela tem problema de bócio. Bócio é aqueles inchação, papeira, tudo envolvendo essa região. Como é que você, quando você é uma pessoa tímida, uma pessoa que não é muito de conversa, o que é que você pode atrair com essa característica? Gripes. Como é que você fica quando você está gripada, quando uma pessoa se aproxima de você, o que é que você faz? Não se aproxima não, que eu estou espirrando, eu estou cheio de gripe, etc. Então, esse afastamento, ele começa a caracterizar a postura que o indivíduo tem. Eu gostaria assim, quando eu estou falando, eu estou seguindo um raciocínio. E eu gostaria que, se alguém não estivesse seguindo esse raciocínio, pode falar ou alguma coisa nesse sentido, viu? Pode interromper. Então, sempre quando uma pessoa chega para um profissional da saúde homeopata, que é diferente você chegar para um homeopata e chegar para um alopata, que é a caracterização dessa medicina ortodoxa. Quando você chega para uma medicina ortodoxa, você diz o quê? Estou com dor de garganta e não consigo falar, estou com amidalite, etc. O médico chega lá, passa um antibiótico, um anti-inflamatório, e você está satisfeito, você vai para lá, para casa. Provavelmente você vai ficar bem, porém, ela tem repetição. Por quê? Porque você não chegou na causa, na própria causa do teu adoecimento. E se você começar a despertar na pessoa o motivo do teu adoecimento, ela vai começar a querer modificar o que falta nela. Se for um excesso de medo, ela precisa de quê? De coragem para equilibrar esse sistema. Se for raiva, ela precisa de quê? De amor, de compreensão. Porque mesmo que o antibiótico, mesmo que o anti-inflamatório chegue a fazer o trabalho que é propriamente dito, mecanismo de ação dela, mas ela vai repetir os mesmos processos. E isso é o que a gente quer falar para todo mundo que trabalha, que chega até nós. Como o que é o adoecimento? A alma. Quando a gente diz assim, a doença como caminho da alma, é onde você, às vezes, a gente atrai a doença para a gente saber onde é que nós estamos nesse momento diante dos nossos próprios comportamentos. Se a gente pegar e começar nesse momento, o que é que nós estamos passando no mundo? Política, ódio, brigas, discussões. Essa energia, ela paira no ar, ela está no ar. Aí imagine você que nós todos temos, todas as emoções, elas estão presentes dentro da gente. Todas. Agora, o despertar de uma delas, a maneira que você se caracteriza com uma delas, uma maneira como você adota uma delas, como eu falei, de origem já bem discutida, que é uma origem relacionada lá atrás, na sua criança, na sua história, você vai começar a ter que modificar, a entender como modificar essa sua nova postura. Dentro dessa colocação é que a gente, paralelamente, nós vamos fazer o sistema de saúde e de cura. Então é muito importante que a gente tenha duas coisas na nossa história. Nós não estamos. Nós não somos, nós estamos.
Eu estou aqui fazendo essa palestra, mas eu não sou um palestrante. Eu sou uma pessoa que estou tentando trazer para vocês uma relação de vocês com a saúde. Com a sua saúde, não é só a saúde física. Porque saúde não é a ausência de doença. A saúde é o equilíbrio na tua força vital. A homeopatia trabalha muito com vitalismo. O que é o vitalismo? É um sistema em que nós acreditamos que nós temos uma força enorme, essa força vital. É essa força que nos impulsiona, essa força que nos dá vida, de uma certa forma. E a doença é um desvio dessa força vital. Todas as vezes que a gente se distancia do nosso equilíbrio, a gente está aberto a doenças. O momento que a gente mais está posturado com a saúde é quando a gente tem o equilíbrio. E esse equilíbrio ele tem que trazer o quê? A humildade. Porque nem todo mundo tem a capacidade de dizer: eu sou uma pessoa raivosa e quero mudar. Às vezes você nem se caracteriza, nem se define. Uma vez eu fui falar com um médico homeopata e eu pedi: dá para você me tratar? Ele disse assim, ele puxou um livro, um caderninho, e disse assim, na capa do caderno tinha assim: quem sou eu? Aí eu disse: como é que a gente vai preencher isso? Ele disse assim: coloque nesse livro tudo que você diz. Porque a gente não mente, não deve, pelo menos, mentir para si. Então você admitir que existem dificuldades em determinados tipos de emoções ou sentimentos que você queria se desfazer dele e não consegue, o organismo vai começar a te dar uns sinais do adoecimento. Vesícula biliar, rins, todas as doenças que nós temos, elas estão relacionadas inicialmente com cada história individual de cada ser humano. Por isso que a homeopatia, ela individualiza a pessoa. Eu não trato você com a mesma medicação que eu trato você. A sua história diante da gente é que vai fazer com que a gente chegue a uma medicação que vai tentar fazer esse equilíbrio, né, dentro da sua história da homeopatia. Alguém já se tratou de homeopatia aqui? 2, 3. Vocês já estiveram diante de um médico e vocês sabem que ele, quando pergunta a você, ele faz inúmeras perguntas em todos os sentidos. Como era a sua história? Como é que você era como criança? Como é que você tratava seu pai? Uma palavra que define sua mãe, uma palavra que define seu pai. A partir daí, ela vai começar engasgada. Olha, eu estou com engasgo com meu pai, eu tenho um engasgo, eu nunca me dei bem com ele. Aí a pessoa adoece lá na frente de algum sistema dependente dessa origem da raiva. Então é muito importante, quando vocês chegarem e entenderem que a partir de uma simples doença, você começa a se definir como pessoa. Uma gripe, até na hora da morte, a gente é capaz de se transformar. Antes de você chegar a partir para outro mundo, existe uma necessidade muito grande interna
da reflexão, da autorreflexão. Muitas vezes as pessoas começam a se entender quando começa a colocar do lado suas próprias emoções. Quando eu estava quase perto do transplante, e eu já estava praticamente sem nenhum tipo de capacidade de responder a esse mundo, fisicamente, organicamente, eu dependi de medicamento, dependi de muita coisa. Foi aí até que eu conheci a Fran. Foi onde eu conheci a Fran. A gente parece que se desfaz das emoções. Não tem mais sentido a emoção. Ela morre da mesma maneira que morre todos que a gente vai morrendo. Tudo que você tem, você morre. Morre junto. As emoções morrem. Então, como eu sobrevivi, hoje eu me pergunto, por que a raiva era uma coisa tão forte dentro da minha história? Hoje eu faço a escolha, eu tenho a escolha de ter raiva e em momentos menores do que eu tinha. Porque tudo isso você começa a entender que quando você se desfaz de roupas que te colocam desde criança, porque desde criança a gente começa a ter caixinhas. Tu, quando criança, se tu é fêmea ou se é uma criança masculina ou feminina, já tem roupa para ela, já tem toda uma história. E isso é na criança, e isso é na adolescência, e isso em todas as fases da vida. A sociedade coloca roupas na gente, caixinhas. A gente vai começando a fazer parte de caixinhas sociais, familiares, religiosos. Não é verdade? E aí você se pergunta, até onde eu devo permanecer nessa caixinha se a minha essência não faz parte dessa caixinha? Mas eu não tenho coragem de sair dessa caixinha para me transformar no meu eu, no meu próprio eu. É difícil. É difícil você chegar e dizer, bom, eu tenho uma afinidade muito grande em oratória, eu quero, mas a tua família, o teu sistema que você trabalhou, te colocou dentro de caixinhas fechadas. E aí para você sair dessa caixinha, você vai começar a ter que se posturar diante de todo mundo. Diante da família, diante da sociedade. Deixa eu explicar mais ou menos o que é que eu quero dizer sobre isso. Uma vez, eu desde 85 que eu atendo as pessoas. E com 5 anos que eu já estava trabalhando com essas pessoas, atendendo, eu tive a oportunidade de ir na Europa, que eu tenho um irmão que mora lá. E ao chegar na Europa, a visibilidade de que o mundo não é o ping-pong que eu vivia, aquele ping-pong, aquela rotina, né? Até dos próprios sentimentos. Se a gente for atrás, a gente já sabe até como vai se posturar as nossas emoções diante de pessoas que têm um comportamento previsível. Ou não? Claro que é. Então a gente mais ou menos se conhece, mas não tem uma força para dizer, bom, previsivelmente, diante de determinadas situações, o meu comportamento é X. Mas como eu já sou sabedor disso, eu vou minimizar o máximo dessa reação. Se é uma reação de raiva, eu vou diminuir essa raiva, porque eu vou compreender que você é uma pessoa que está me incitando a raiva, para eu entender como é que está essa raiva dentro de mim. Meio complicado isso, né?
Mas é exatamente isso que acontece dentro da gente, se a gente quer entender o seu eu interno. Porque o eu interno da gente, ele é quase que imaculado. A nossa essência é imaculada. Essa essência que a gente tem é uma essência que é diretamente ligada com as nossas missões aqui na Terra. Aqui nessa história que nós estamos vivenciando. Para você fugir, para você entender do mesmiço, da mesma coisa, é preciso que você tenha muita força, e entendimento e sabedoria. Quando eu cheguei na Europa, que vi aquele mundo, eu disse, minha Nossa Senhora, que maravilha. Porque é uma maravilha. Não só a Europa, mas o mundo nasceu antes de mim, eu não sabia. A gente pensa que o mundo começou quando eu nasci, mas não é. Ele tem uma história. E eu sou responsável também por absorver a história que hereditária desse mundo. Dos meus antepassados, da minha história de família, da minha história do mundo. Então aquilo dali tudo me deixou quase que absorto mesmo. E eu vi ali um momento de eu colocar, que eu vejo que todos os homens na época tinham brinco, lá da Europa. E aquilo dali me chamou muita atenção. E eu disse, vou colocar um brinco. Só que quando eu cheguei aqui no Brasil, na minha terra, fazendo meu trabalho, isso se tornou quase que um desafio. Primeiro, eu tinha ideia de que a colocação do meu brinco era um souvenir do que eu vivenciei lá na Europa. Mas, na realidade, eu estava encontrando o quê? O pragmatismo social, a rejeição social. Porque, na época, só 2 tribos possuíam brinco. Os marginais e os homossexuais. E nenhum dos 2 eu me enquadrava. E como colocar um brinco se eu queria prevalecer o meu souvenir? Independente de qualquer coisa. Eu queria colocar meu brinco. Então o que é que eu fiz? Eu disse, eu deixo, vou na sociedade, vou com a sociedade dentro de uma caixinha. Vixe? Na época era a caixinha de não permissão do brinco. E eu, naquela época, eu queria botar o brinco. Falei com minha mãe, falei com meu pai, e os dois não foram contra, e eu coloquei. Mas você não sabe o tanto que o preconceito, o julgamento, a culpa, o que eu despertei com essa atitude nas pessoas. Gente, foi terrível. Mas eu me mantive firme porque eu disse, não tem nada a ver, eu não estou nessa caixinha. E eu vou continuar. E continuei. Com 7 anos, o interessante é como a sociedade muda de caixinha, te coloca em caixinhas diferentes e você simplesmente pula dentro da caixinha e se adapta àquela caixinha nova que é a sociedade. Com 7 anos a sociedade diz, pronto, a partir de hoje todos os homens podem colocar brinco, que é uma tribo nova, que é permitido, que é normal. Não é verdade que aconteceu isso? E aí eu te pergunto a vocês, se eu tivesse ido de acordo com a caixinha, o que teria sido da minha essência? É uma simples coisa, né? É um simples gesto, é um simples movimento. Mas isso tem um significado gritante para ti. Porque isso vai mexer contigo. Se tu baixa a cabeça para que os outros dizem, se tu vai para o coletivo do que os outros pensam, você acaba se afastando de si mesmo. Quem eu sou? Eu sou um coletivo ou eu sou individual?
Eu vou com os outros ou eu tenho o meu próprio caminho? Porque eu acho que o caminho do mundo, acho que nós estamos aqui por um objetivo, no meu entender, que é a luz divina. Essa conexão de você não se perder durante o caminho, de você não se afastar da sua essência, é que faz você ser. No meu caso, Jacó. No seu caso, como é o seu nome? Jaqueline. E é de certo a todo mundo aqui. Começa a se individualizar. A Jaqueline é Jaqueline. O nome. E é tão interessante que muitas vezes eu pergunto, quando a gente vai fazer a primeira pergunta assim, como é o seu nome? Aí as pessoas dizem, Jaqueline F. de Souza. Vamos dizer, né, Jaqueline? Jaqueline F. de Souza. Aí eu digo, F de que é? Ferreira. Ferreira de quem? Do meu pai. É uma submissão, é uma maneira dela falar com a gente que tem pendenga lá com o pai. São observações simples, mas que caracterizam o indivíduo. Na hora que eu pergunto para uma cliente, conte o seu problema, eu estou aqui para lhe ajudar, o que é que eu posso lhe ajudar? Ela simplesmente diz assim, é ansiedade. Ansiedade é uma coisa coletiva, minha gente. Quem é que no mundo aqui que não tem ansiedade? Como eu disse anteriormente, todos nós temos todas as emoções. Todas. Existe até nos apps que diz assim, você alimenta o que você mais observa, você é o que você mais alimenta. Se é a raiva, você é uma raivosa. Não é assim que dizem? Mas será que é fácil você se afastar desse estigma coletivo? Essa é a pergunta da gente. Se a gente quer ser e quer se manter em equilíbrio. Se você quer ser uma pessoa em que a tua força vital se mantém em equilíbrio. É quando você começa a entender a tua missão, a tua história individual nesse mundo. O que é que eu vim fazer aqui? Comer? Ter casa? É preciso a gente saber que tipo de missão nós viemos fazer aqui. Muitas vezes, uma pessoa na família, ela faz parte de trabalhar toda uma hereditariedade. Quando você começa a entender que a sua raiva não é suficientemente importante para ti, você pode estar contribuindo para limpar toda a tua hereditariedade. E na hora que você faz isso, teus antepassados, mesmo já distantes de ti, eles ficam limpos. Você é responsável por isso. O adoecer passa a ser, nesse momento, uma escolha. Se você diz, eu sou, né, geralmente você se caracteriza. Qual é a característica mais forte sua? Pode dizer? Você? Eu? Uma característica, dizendo assim, eu me considero isso. Eu me considero forte. Forte. Certo. Vamos a uma pessoa que se considera não tão forte. Uma pessoa que tem necessidade de compartilhar a sua fraqueza. Forte nós somos. Todos nós somos fortes. Todos. Agora, essa fortaleza, você só está se caracterizando como forte porque você sabe das lutas que enfrentou individualmente. Sabe que você foi perseguida pela sombra. Em vários momentos. E você, mesmo diante das sombras, você soube dar a resposta e você não se afastou da sua essência. É verdade?
Então, por isso que você se define como forte. Porque você sabe o que foi que aconteceu com você. Você sabe desde a infância qual é a sua história que a sua criança teve que vivenciar até hoje. Mágoas, raivas, limite pouco de ouvido. Né? Então, assim, a gente hoje, nós somos responsáveis não só por estar em equilíbrio com a nossa saúde, mas nós somos responsáveis pela saúde inicialmente de uma família, de uma hereditariedade, de toda uma história de uma família. E a partir daí você começa a ficar responsável pela saúde do teu vizinho. Por quê? Porque você vai começar a escutar. Hoje ninguém escuta ninguém. A gente não escuta nem a gente. A gente não sabe escutar nem a gente. A gente tem os olhos, tem o ouvido que são abertos para fora. Mas poucas vezes a gente olha isso aí, escuta você. Poucas vezes você olha você. Poucas vezes você sente você. Por quê? Porque você está preocupado muito mais, muitas vezes, em não quebrar a sua autoimagem. Jacó, 10 minutos. 10 minutos? É. Acho que em 10 minutos eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. Eu desconheço como é o processo depois, se tem algum tipo de... Você só termina a palestra e o título... Dá o contorno. Muito bem. Então, assim, o que eu gostaria da minha missão de vir trabalhar com vocês sobre o caminho como linguagem da alma, acho que é primordial que a gente entenda a nossa história inicial na nossa criança. Da minha história, porque quando a criança ela recebe, veja bem, os pais da mãe, os pais do pai. Olha a sequência para trás que tem isso aí. E chega até você. E a partir de você já carregou traços comportamentais, de toda uma hereditariedade, de todo um passado. Será que eu tenho que seguir essa mesma sequência para defender como bandeira a minha família? Será que eu não posso dar uma contribuição de ser eu, independente de levar à frente uma bandeira de uma história hereditária? De um sentimento hereditário? Pelo menos assim, se vocês entenderem com essa pergunta, quem sou eu, acho que a gente vai começar a entender tudo, inclusive a doença. Quais os nossos processos, quais as nossas necessidades. E, logicamente, a partir daí, a gente começa a ter um estado de equilíbrio e, logicamente, de saúde. Tá bem? Bom, espero que tenha chegado alguma coisa aí em vocês. Muito obrigado. É bom ouvir sempre uma nova forma de entender as situações, né? Na doutrina espírita, nós acreditamos, nós sabemos que a saúde é muito mais do que o corpo físico, né? Que saúde não é só a ausência de doença. Saúde é, na verdade, o bem-estar espiritual.
O bem-estar espiritual é uma condição que nós alcançamos com o equilíbrio do corpo físico e com o corpo espiritual, perispírito, soma, o nome que nós quisermos dar. E esse equilíbrio só acontece se nós chegarmos a um patamar de padrão vibratório que permita que nós não sejamos tão influenciados pelos espíritos. Quando conseguirmos estar protegidos da influência energética de espíritos que passam por dificuldades. E isso nós conseguiremos quando conseguirmos cumprir aquela orientação: orai e vigiai. Porque o nosso pensamento é força, é o que atrai, é o que traz para nós. Sabemos também, pela doutrina espírita, que a grande maioria das doenças do corpo tem início no perispírito. Perispírito para o corpo físico é uma via de mão dupla. Nós podemos degradar o perispírito, como também podemos absorver a doença que vem do perispírito. Mas a saúde é mais do que isso. A saúde é o equilíbrio entre corpo e mente. Infelizmente, no mundo de provas e expiações, todos nós somos doentes e sofremos uma doença que a própria Organização Mundial de Saúde já aceita como doença, que é a obsessão espiritual. Todos nós somos obsediados, justamente porque vivemos num mundo de provas e expiações. Se nós não somos pessoas boas hoje, no passado éramos piores, e trazemos esses erros, esses equívocos conosco, e os cobradores vêm juntos para que a justiça divina seja feita. O importante mesmo, depois de ouvir brilhante explanação, é entender que nós podemos ser pessoas saudáveis. Basta cuidar da nossa mente, porque o corpo é temporário, o espírito é eterno. Cuidar do espírito é extremamente importante. Cuidar do corpo também. Então, que esses ensinamentos que nos foram dados sejam capazes de tocar em nossos corações, para que nós procuremos a saúde plena e verdadeira. Vamos agradecer, né, por esse momento brilhante, através de uma prece. Aqueles que quiserem fechar os olhos, apenas para buscar uma concentração melhor. Bom Jesus, querido Mestre Divino Irmão, nós te agradecemos por ter dado a oportunidade de escutar o nosso irmão, que de boa vontade, intuído pelos bons espíritos, veio nos trazer uma verdade que deve calar fundo em nossos corações. A necessidade de nos tornarmos pessoas saudáveis. Imploramos, Senhor, que por excesso de misericórdia, permita que recebamos doses extras deste fluido vital que o nosso irmão citou, para que tenhamos tempo na carne, para vencer as dificuldades da carne. E principalmente as nossas más inclinações que trazemos do nosso passado tenebroso. Pedimos também, Senhor Jesus, que todos aqueles que não se encontram nesse momento vibrando num padrão tão alto quanto nós estamos agora, recebam
ainda mais do que nós, porque precisam mais. Aqueles que sofrem nas ruas, nos hospitais, nos asilos, abandonados pelas famílias, aqueles que se perderam na jornada dos vícios, das drogas, e principalmente, Senhor, aqueles que precisam mais, porque se tornaram algozes, e hoje a justiça da terra os pega e coloca no que nós poderíamos chamar de inferno na terra, que são os presídios do Brasil. Que eles recebam, Senhor, a maior dose, porque são os que mais necessitam de teu amor, de tua misericórdia e de tua bondade. E que nós, Senhor, nós entendamos de uma vez por todas que é muito melhor, mas muito melhor, ser a vítima do que ser o algoz. Que assim seja.